Olá, estamos aqui dando início ao nosso 25º vídeo, nosso 25º encontro. E vamos aqui hoje tentar encerrar, fechar, essa discussão sobre as linguagens. Vamos ver se isso é possível. E nesse sentido, então, já vamos diretamente ao nosso ponto nosso ponto temático, que é uma discussão sobre a questão do tempo na sociedade capitalista. Isso é extremamente importante, porque no final das contas, como nós vimos, a ideia de lugar enquanto materialidade da relação entre espaço e tempo, ou então o lugar, construindo a nossa espaço-temporalidade. E isto enquanto uma materialidade que não é colocada em discussão, isso que a gente chama então de geograficidade. Muito bem, este nosso primeiro slide mostra o Big Ben, o relógio icônico da cidade de Londres, que fica ao lado do parlamento, onde tudo, a Câmara dos Comuns, essa coisa toda, tudo que aparece em filmes, em filmes de espionagem, de 007, ou seja lá do que for, de alguma maneira este relógio é o ícone. Este relógio e agora aquela roda gigante, imensa, a London Eye, aquela coisa imensa que parece que a gente vê a cidade como um todo e o rio Tamsa. Muito que bem. Nesse sentido, então, o que é que está em discussão? Para que a gente possa expressar minimamente essa questão com a linguagem do tempo e qual é o sentido disso, nós vamos atrás de um dos mais importantes autores da historiografia inglesa, um verdadeiro mestre, que junto com Hobsbawm vai construir toda uma grande leitura, sobre o desenvolvimento do capitalismo e a existência da sociedade capitalista, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o Thompson. Thompson é um gênio dentro daquilo que ele construiu. Neste livro, Costumes em Comum, onde ele tenta nos convencer de que, no final das contas, esses costumes antiquíssimos ou considerados como antiquíssimos e que se constituem nas formas de reprodução do Reino Unido ou da Inglaterra, ou seja lá o que for, na verdade são costumes relativamente próximos, não são tão antigos como se gosta de propagandear. De qualquer forma, a grande questão para nós, dentro deste contexto todo, lá pelas tantas, num dos capítulos deste livro super interessante, que vale a pena ser lido na sua integralidade, lá está o relógio. E vamos lá ler um pouco sobre o texto do próprio Thompson. É lugar comum que os anos entre 1300 e 1650 presenciaram mudanças importantes na percepção do tempo no âmbito da cultura intelectual da Europa Ocidental. Isso a gente já estava falando junto lá com Goethe, Zamoyski e tal, sobre a questão do tempo, da marcação do tempo na música e essa coisa toda. Muito bem. Nos contos de Chambertin, o galo ainda aparece no seu papel imemorial de relógio da natureza, Chantecler. E aí ele vai nos reproduzir esse conto, que é o Chantecler. Levantou o olhar para o sol brilhante que no signo de touro percorrera, ele sabia pela natureza e por nenhuma outra ciência que amanhecia e cantava com voz alegre. Mas embora pela natureza ele conhecesse cada ascensão do equinócio daquela cidade, o contraste entre o tempo da natureza e o tempo do relógio é apontado na imagem. Bem mais confiável era o canto no puleiro do que um relógio ou o relógio da abadia. Essa é interessante. O galo, quando cantava, ele era muito mais confiável para indicar para as pessoas que o dia estava nascendo e que, estava na hora de todo mundo levantar e ir para o trabalho do que os relógios. Muito que bem.
Da mesma forma, o trabalho do amanhecer até o crepúsculo pode parecer natural numa comunidade de agricultores, especialmente nos meses de colheita. A natureza exige que o grão seja colhido antes que comecem as tempestades. Não é absolutamente claro até que ponto se podia dispor de hora precisa marcada pelo relógio na época da Revolução Industrial. No século XIV em diante, construíram-se relógios de igrejas e relógios públicos nas cidades e nos grandes cidades-mercado. A maioria das paróquias inglesas devia possuir relógios de igreja no final do século XVI, mas a exatidão desses relógios é motivo de discussão. No século XVII, continuavam a ser feitas doações generosas para que se soassem os sinos da manhã e os sinos de recolher. Um grande progresso na exatidão dos relógios caseiros veio com o uso do pêndulo após 1658. Sempre que um grupo de trabalhadores entrava numa fase de melhoria do padrão de vida, a aquisição dos relógios era uma das primeiras mudanças notadas pelos observadores. Muito bem, nesse sentido, então, do que nós estamos falando? Estamos falando de uma sociedade que vai paulatinamente se organizando do trabalho, na direção do trabalho agrícola para o trabalho fabril, do trabalho no campo para o trabalho na cidade, do trabalho daquele que reproduz a si mesmo, produzindo alimentos e tudo mais, para o trabalho daquele que é obrigado a vender sua força de trabalho, receber um salário, ir lá no armazém, ou seja lá onde for, comprar sua comida, pagar aluguel, viver de uma maneira muito diferente daquela que se vivia no campo. Esse processo de transição, ele não se faz sem muita confusão. Ele não vai se fazer sem que esta ordem seja colocada em questão a cada instante. O trabalhador, então, que vai receber o seu salário no final de semana, uma parte considerável deles vai, gastar nesse mesmo final de semana. E vai faltar dinheiro para viver a semana seguinte. Este mesmo trabalhador não tem a disciplina que exige a fábrica, que exige o funcionamento da máquina, para que na segunda-feira, no mesmo horário de sempre, ele esteja lá presente. Há uma necessidade, então, de se construir mecanismos de controle dessa força de trabalho. E esse mecanismo está na questão da própria ordem pública. Isto é, colocar relógios nas praças para que as pessoas saibam se elas estão fora de hora na rua, se elas são, boêmias, se estão ali para se embebedar, para se divertir e, portanto, para não trabalhar, são considerados como vagabundos ou coisas desse tipo. Então, nesse sentido, um conjunto de controles, um conjunto de relações vai se colocando para que as pessoas estejam sempre, ou da melhor maneira possível, disponíveis para, no momento em que a máquina necessita, o trabalhador esteja ali disponível para fazer com que, tudo funcione, a fábrica funcione. E o número, então, de pessoas faltando ao trabalho seja cada vez menor. É por isso mesmo que muitos desses grandes capitalistas vão investir e vão pagar um salário para que uma pessoa específica, todo dia, naquela mesma hora, independentemente do sol estar nascendo ou não, vai lá no sino da igreja e bate o sino da igreja porque está na hora de acordar. O sino da igreja fará o papel, então, do galo da madrugada. E, nesse sentido, também vai bater o sino na hora em que todos devem se recolher, que já é tarde, que é hora de estar em casa. Isto não é hora de estar nas ruas, porque estar nas ruas a partir de um determinado instante é coisa de gente que não gosta de trabalhar, que gosta da farra, que gosta desse tipo de coisa e, portanto, não são pessoas que devem ser respeitadas, que devem ser levadas em consideração. É isso tudo que, de alguma maneira, vai nos levar à ideia de que, para nós,
mais do que a ideia de um tempo absoluto lá em Newton, em Kant e coisas desse gênero, mas para nós a ideia de perder tempo. Perder tempo é um dado do relógio. É a relação que existe entre o relógio e a questão da produção. O que, na verdade, se perde quando se perde tempo é a capacidade produtiva, é a quantidade de mercadorias que sai do outro lado do nosso próprio existir enquanto trabalhadores e da nossa relação com a máquina e com a fábrica. A ideia de perder tempo é uma ideia muito moderna, muito contemporânea, e ela se estabelece, então, nessa condição, né, de... Estamos perdendo tempo, isto é, estamos fazendo coisa que não gera mercadoria, não gera lucro, não gera possibilidade de sobrevivência, não se estabelece nessa transição entre o processo de produção e o processo de transformar o produto do nosso trabalho em dinheiro outra vez para que a gente possa ter lucros e coisas desse gênero. Então, este trabalhador que sai pela rua de madrugada, que não volta para casa depois do sinal de recolher. Este trabalhador nada mais é, nada menos é do que um indivíduo que perde seu tempo, que o seu tempo produtivo não está sendo devidamente vendido para o capitalista. E é este o sentido, então, desta organização geral, que vai, assim como a organização da geometria anterior, onde as pessoas estão dentro de casas definidas do ponto de vista da forma, dentro de uma distribuição definida do ponto de vista da sua funcionalidade, dentro de bairros definidos do ponto de vista da especialidade do trabalho, também se faz, então, o controle sobre o tempo e do ponto de vista da paisagem da cidade vão se apresentar o ferramental, as ferramentas necessárias para que saibamos que estamos atrasados ou não, que estamos, chegando no horário, que estamos dentro de um determinado contexto, porque o nosso trabalho começa a tal hora, termina a tal hora e assim sucessivamente. Tudo isso vai se enquadrando, então, dentro da organização geral disso que nós chamamos de geografia ou de geograficidade. Acontece que, além da linguagem do relógio, além da linguagem das formas geométricas, além das linguagens que vão nos dar as formas algébricas, além de tudo isso, e junto com tudo isso, e junto com o imagético, com a fotografia, com o cinema, com a arte, com isto, com aquilo, com tudo mais, o que nos resta, o que nos desdobra, digamos assim, para dentro da geografia e para dentro do nosso trabalho, é o que nós chamamos genericamente de cartografia. Vamos conversar um pouco sobre isso, não é? Em primeiro lugar, vamos tentar aqui construir um conceito de cartografia. Vamos tentar dialogar a partir dessa tensão que é o domínio de uma linguagem capaz, então, de sistematizar o nosso pensamento, sistematizar o nosso olhar sobre o mundo de uma forma realmente regrada, de uma forma onde não se coloque ao mesmo tempo todos os temas, porque se eu tenho todos os temas ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum, não sou capaz de falar de nenhum. Preciso, então, assim como no texto de caráter fonético eu vou escrevendo, eu preciso ter um assunto, vou escrever uma carta, um bilhete, um livro, um romance, uma tese, seja lá o que for, eu tenho uma temática sobre o qual eu me debruço e vou desenvolver. E a cartografia é uma linguagem capaz, tanto quanto todas as demais, e com a sua especificidade, de fazer isso, de organizar o nosso pensamento. A cartografia é a linguagem que procura reproduzir, representar, ordenar enquanto discurso a topologicidade do fenomênico. Um palavrão imenso, mas que de alguma maneira quer dizer o seguinte: estamos considerando que as coisas se distribuem, cada uma delas representa ou sintetiza ou materializa uma certa processualidade. Essa distribuição das coisas é que é a ordem do mundo. Uma aqui, outra lá, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, grande, pequeno,
com cores diferentes, cada uma delas fazendo parte de um determinado contexto e de uma determinada processualidade, que vai influenciar vizinhos mais ou menos próximos ou até situações de outro lado do planeta. A grande questão, portanto, é que a cartografia é a linguagem que procura representar esta topologicidade do fenômeno, exatamente esta. Você olha e diz, isso está à direita daquilo, e vai lá no mapa e coloca isto à direita daquilo. Isso está mais ao norte, mais ao sul. Isto está assim, assado. Isto está aqui. E ao estabelecer, então, que você está tratando de um determinado tema, o que é que você faz? Recorta. Você só vai colocar no seu mapa as coisas que estão diretamente relacionadas com o tema que você está querendo representar. É uma verdadeira carta, no sentido mais geral do termo. Então, nesse sentido, diferentemente do grafismo, das expressões fonéticas, onde, apesar de ter esta dimensão espacial que o grafismo nos traz, na verdade, estamos sistematizando a sonoridade, a cartografia não. A cartografia vai nos trazer justamente a representação do caráter distributivo. Não é uma obra de arte no sentido de um quadro, mesmo que a gente possa estudar a geograficidade que pode estar dentro de uma obra de arte. Mas a cartografia é a condição de representar esta topologicidade, isto é, esta distribuição. Então, a princípio, trata-se de uma linguagem historicamente vinculada ao discurso geográfico, sem dúvida. E por isso mesmo, nasce e se desenvolve com o objetivo de fazer parte das representações que colaboram na construção de respostas aos questionamentos topológicos dos sujeitos. Onde estou? Que lugar é este? E, portanto, no contexto mais tradicional, mais enraizado, mais profundo disso que nós chamamos de discurso geográfico. Então, por inferência, também se utiliza a expressão mapa, coisas assim, para identificar a maior parte das representações com a intenção de evidenciar topologias com diferentes intencionalidades. Vide, por exemplo, obras que se auto-identificam como atlas do corpo humano ou aquelas que procuram evidenciar a hierarquia de uma empresa ou instituição pública. Isto que eu estou mostrando para vocês é um mapa chinês. Ele foi feito no século V a.C. E ele, portanto, é lá dos tempos do Platão, é lá dos tempos do Aristóteles, só que lá na China. E ele é o mapa das 9 províncias. Eu não vou tentar falar o que está escrito aqui em chinês, porque será inviável. Os itinerários marcados por montanhas e pelo rio Yugong. Espero que seja assim. De alguma maneira, o que nós temos aqui é um certo tipo de cartografia. Por que um tipo? Porque, de alguma maneira, a própria representação, a escrita, o grafismo que representa o nome das coisas e tal, em chinês é feito com ideogramas. Então, ao invés de eu precisar de todo esse esquema de representação que o grafismo fonético me obriga, aqui o ideograma, ele em si, ele já vai caracterizando este processo de distribuição e, estabelecendo. Eu estou vendo aí as montanhas, estou vendo os rios e estou vendo, então, a localização dessas 9 províncias que, são dominadas aí pelo rio Yugong. Este é um outro mapa também muito antigo, mapa babilônico, feito em argila, em caracteres cuneiformes, esse tipo de coisa. O que a gente está vendo aí, segundo dizem os especialistas, é um mapa de propriedades onde o Estado babilônico vai definir com esta cartografia a própria coleta de impostos, o papel então que as elites têm na sustentação do Estado. Algo bastante antigo que tem um sentido profundo, do ponto de vista da organização social.
Aqui nós temos um mapa do Império Romano, da época do Império Romano, isso que se chama de mapa de Madaba. Ele é um verdadeiro painel que está no piso, né, de um templo, e ele vai identificar então um conjunto de lugares, de cidades, de percursos, de caminhos e tal, aí na época já do século IV da era cristã, e portanto apontando aí para o declínio do Império Romano, né, já quase o início do feudalismo. Aqui nós temos um mapa tipicamente feudal, isto que a gente chama de mapa TO. Ele vai representar, então, ele está apontado para o leste. A gente já falou coisas muitas vezes sobre esse tipo de referência, não é? Quer dizer, um mapa apontado para o nascer do Sol, o nascer do Sol que está na parte superior do mapa, e lá, a partir de referências que já existiam, né, no Império Romano, vai se fazer esse tipo de coisa. O que nós sabemos é que, o que se quer representar é que Noé, quando as águas do dilúvio elas vão embora e as terras novamente aparecem, Noé distribui o mundo pelos seus 3 filhos, ficando um deles com a África, outro com a Europa e outro com a Ásia. Nesse sentido, então, na parte extrema da Ásia, onde fica o Éden, lugar em que ninguém deve ir, porque uma terra nem importa muito, está lá o anjo Gabriel com a sua espada flamejante, não vai deixar ninguém entrar, mas é justamente nesse contexto que vamos encontrar Jerusalém, a cidade sagrada, vamos encontrar então o rio Dom, né, e a divisão então entre a Ásia e a Europa, e a própria Europa com o Mediterrâneo, a África, e essa condição toda, né? No caso desse mapa, a Europa ficaria nessa porção, na parte de baixo do lado esquerdo do mapa, né? Dividido então pelo Mediterrâneo. E uma terra que tem o formato de um prato, né? Ela é chata, aquela discussão lá do Platão de que a Terra é uma esfera e papapá, isso aí já tinha meio desaparecido, né? Existe toda uma intenção, né, de se colocar problemas, né, para a existência de antípodas, como se do outro lado, né, se houvesse um outro lado da Terra, obviamente, claro que obviamente para aqueles pensadores da época, tudo deveria ser ao contrário, né? A árvore deveria nascer com a raiz para cima, a chuva devia cair ao contrário, porque tudo é ao contrário, já que você está do outro lado. Então isso não faz nenhum sentido, e a ideia da Terra como um prato, né, cercado de água por todos os lados, uma verdadeira ilha, né, imensa, é o que domina o imaginário dessa época, né? Muito que bem. Aqui, por outro lado, nós já temos um mapa de 1617, esse mapa de Visca, não sei exatamente como se fala isso, mas, ou como se fala esse nome, né? Se fala isso é demais, né? Mas assim, aqui nós temos já essa cartografia de caráter, um planisfério, a ideia dos continentes, a ideia de que existem a África, a Ásia, a América já está representada aí, né, com um certo detalhamento bastante interessante. Aqui, por outro lado, já em 1604, foi feito pelo Walter Raleigh um mapa do delta do Nilo. Esse mapa, ao que parece, diz a história dele, que foi feito quando ele estava na prisão. Houve uma série de questões de ordem política e este mapa foi feito de memória, né? Isso que a gente chamaria hoje de mapa social ou de mapa mental, ou seja lá o que for. Mas, de qualquer maneira, tem por objetivo representar o delta do Rio Nilo e a importância dessa referência, né, do ponto de vista do entendimento do processo civilizatório enquanto tal. Este mapa é o mapa de John Snow, de 1854.
ele foi desenhado justamente na época da peste negra, de uma das pestes negras que domina a cidade de Londres. John Snow é um médico que tenta entender o porquê que, afinal de contas, determinados bairros têm uma quantidade imensa de infectados e, portanto, de mortos, não é? de uma letalidade extremamente importante, enquanto que outros não têm tantos... A presença da doença não é tão importante assim. Muito bem, ele começa então a fazer um mapa da cidade de Londres, tentando identificar isto, e verifica que determinados bairros onde a letalidade da doença, a presença da doença é extremamente importante, são aqueles que estão a jusante do rio Thames e, portanto, recebem nos seus poços artesianos as águas que estão a jusante do rio, enquanto que nos lugares onde a presença da doença é menor, são lugares que estão a montante do rio e, portanto, os seus poços artesianos, seu acesso à água é uma água mais limpa, uma água menos dominada, então, pelos dejetos urbanos. E aí ele conclui que a única maneira de se controlar a doença é fechar os poços artesianos que estão a jusante do rio Thames. E isto teve um efeito extremamente importante no controle da peste negra de Londres. E começa então, ele é considerado um dos médicos que dão início a isso que vai se chamar então de geografia médica e tal, isso que se discutiu muito nesses últimos anos com a pandemia, de onde ela vem, para onde ela vai, por que ela circula pelo mundo de uma forma, uma doença que tem origem, quem sabe, na China, ou sabe-se lá, mas que circula pelo mundo de uma forma extremamente rápida, no mundo onde as pessoas circulam de uma forma extremamente rápida, se for considerar aí o século XIX, bom, e o que fazemos nos dias de hoje. Aqui temos um outro tipo de cartografia, que é a cartografia do metrô de Londres, algo quase que ininteligível para quem não conhece a cidade, mas que de alguma maneira é extremamente eficiente para quem usa esse tipo de transporte público. O que no final das contas quer nos dizer que se eu tenho a distribuição, não necessariamente preciso das distâncias perfeitas. O que eu preciso é saber quais são os nexos e que, de alguma maneira, a ideia de localização e de direção ela seja disponível para o leitor desse cartograma. Então, são muitos os mapas. Nós já vimos outros tantos, já vimos, observamos a questão do planejamento, a questão disso, a questão daquilo, mas o que é extremamente importante para nós é que nós estamos nos relacionando com a linguagem que nos permite, então, falar sobre o mundo, falar sobre as coisas. E mais do que isso, estabelecer com muita atenção, muita direção, exatamente quais são os pontos onde o fenômeno sobre o qual a gente se debruça, seja ele a quantidade e a distribuição dos doentes de Covid-19, ou seja ele, sei lá, a peste negra, seja ele, não sei qual é o fenômeno que queremos ver, a distribuição de automóveis, a existência ou não e a disponibilidade de energia para se passar invernos mais rigorosos, como no caso da Europa ou do norte dos Estados Unidos ou do Canadá e coisas assim, né, em situações desse tipo. Então, como se faz? Onde essas coisas estão e o que eu posso entender do onde das coisas, não é? Qual é o sentido de lugar, no final das contas? Em que medida tudo isso sintetiza um modo de vida? Por que no final das contas é tão importante aquela frase do Marx lá no Capital, onde ele diz que a divisão da sociedade em classes é a divisão entre cidade e campo? Em função de que nós conseguimos entender, então, que o próprio existir da sociedade é a sua materialidade, e a sua materialidade é uma espaço-temporalidade.
E nesse sentido, perceber então quais são os elementos de determinação que vão compondo a geograficidade do mundo, vão determinando as possibilidades de transformá-lo, e a cada transformação que a gente faz, quais são os limites que elas compõem para a nossa vida, para o nosso o que nós entendemos sobre nós mesmos. Então, seja desde o ponto do simples som até o ponto da cartografia, passando pela fotografia, pelo cinema, pela arte, pela escrita, por tantas outras formas, pela música, pela dança, pelas maneiras, né, como nos comportamos em relação aos nossos ritos, aos nossos valores. As linguagens são o conjunto de ferramentas que, de alguma maneira, nos permite olhar para o mundo de forma sistemática. O grande passo que vamos fazer agora para entrar diretamente no discurso geográfico é compreender que, seja a química, a física, a biologia, a matemática, seja a geografia, a história, a sociologia, a antropologia, cada um desses campos de saber, cada um deles tem as suas perguntas, as suas dúvidas, e constitui no jogo geral das linguagens uma arquitetura, uma estrutura sintática que permite então dialogar com o próprio questionamento, a diferencialidade dos questionamentos dos diferentes sujeitos frente ao mundo que só existe um, na verdade. Então, é em cima disso do que nós chamaríamos então de estatuto epistemológico da geografia e, portanto, da sua sintaxe, que vai definir os próximos vídeos e o final então desse projeto. Ok, vamos em frente. Até lá!